Ciao a tutti! Eccomi para mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, finalmente eu vou trazer o vídeo dos bairros de Torino. Então, antes de mais nada, deixa eu já pedir aí desculpa, né? Porque como eu tinha falado no meu Instagram e no último vídeo, eu ia trazer esse vídeo dos bairros de Torino na segunda-feira, dia 6, porém não trouxe, né? Vocês perceberam aí que eu não trouxe por dois motivos. Um deles é que tá tudo muito corrido nessa casa, porque amanhã, não, hoje é quarta. Se tudo der certo, vocês estarão assistindo esse vídeo ainda hoje, ou vocês estarão assistindo na quinta. Espero que estejam assistindo ainda na quarta. Na sexta-feira, então, nós vamos viajar, vamos finalmente sair de férias. E acho que eu ainda não contei pra onde é que a gente vai, né? Nós vamos pra uma praia aí, várias praias, na verdade, pra um lugar muito conhecido, muito famoso aqui da Itália. E a minha intenção é levar vocês junto. Em que sentido? Eu pretendo fazer muito conteúdo durante as férias. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? E aí, como a gente tá indo viajar daqui 2 dias, essa semana tá sendo uma correria pra organizar tudo. No trabalho também, porque tanto eu quanto o Pedro estamos trabalhando pra caramba nesses últimos dias, nessas últimas semanas, porque depois sair de férias, né, tranquilo. E aí tá tudo muito corrido, muita coisa pra fazer, coisa pra comprar, coisa pra resolver, enfim. E o segundo motivo pelo qual eu não trouxe esse vídeo, né, na segunda-feira, é que eu não queria fazer ele sozinha, porque nós estamos aqui, né, há apenas 2 anos em Torino, e eu não acho que eu tenho propriedade o suficiente pra falar dos bairros de Torino, de alguns sim, né, afinal a gente já morou aí em 2 bairros, eu trabalho em um 3º bairro, então desses bairros eu conheço bastante. Porém eu queria, né, que alguém me ajudasse, alguém nascido e criado aqui em Torino, e eu pedi ajuda para um amigo meu, e os nossos horários não estavam se batendo pra gente conseguir conversar e trocar aí uma ideia para eu trazer para vocês aqui no vídeo. Então a gente só conseguiu fazer isso ontem, terça-feira, e aí eu resolvi, né, esperar antes de trazer um vídeo aí que talvez não ficasse com conteúdo tão bacana. Eu preferi esperar uns 2, 3 dias a mais para poder conversar com ele e trazer um conteúdo bem completinho do jeito que eu gosto. Bom, então Torino, como muitos de vocês já sabem, é uma cidade que fica dentro da província de Torino, na região do Piemonte. Torino possui 23 bairros, quartieri, como se chama em italiano, mas circonscrizione, que palavrinha difícil, eu não sei se eu falei direito, vou deixar o nomezinho aí na tela para vocês, são 34. Então muitas vezes vocês vão pesquisar aí, né, bairros de Torino, e vocês vão encontrar algumas vezes 23 nomes e outras 34. Nada mais são do que subdivisões administrativas políticas. Então isso significa, né, que cada uma dessas 34 tem aí um responsável, que depois passa tudo, né, pro prefeito da cidade, questão do que precisa nessa região e tudo mais. É bem político mesmo, mas a divisão de bairros, de quartieri, são 23 no total. Não tem como eu falar aqui pra vocês, né, cada um desses bairros, as características deles, então por isso eu vou explicar aí um pouquinho dos bairros de Torino de acordo com o que vocês me pediram lá no Instagram. Na semana passada eu deixei uma caixinha lá dizendo que eu faria esse vídeo, né, dos bairros, porque é um vídeo que várias pessoas aí estavam me pedindo pra fazer, e eu pedi que tipo de bairro vocês estavam procurando. Bairro pra criança, bairro pra jovem, e aí eu tive lá aproximadamente 50 respostas, muitas delas repetidas, algumas diferentes, né, e bem interessantes. Então eu vou trazer para vocês essas categorias, digamos assim, né, quais são os melhores bairros para crianças. E aí eu vou citar os bairros e vou dar minha opinião sobre eles, o que eu sei e também o que o meu amigo aqui, torinese, me ajudou. E antes de começar, né, falando aí dos bairros por categorias, eu queria dizer que, como eu falei, né, essa é a minha visão, a visão do meu amigo, que tem mais ou menos aí a minha idade, mas que nasceu e cresceu aqui em Torino. Então, caso você more aqui em Torino e tenha uma visão um pouquinho diferente ou não concorda com isso que eu vou falar agora, eu vou te pedir, por favor, deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião, porque eu acho que essa troca de experiência, essa troca de informação, né, enfim, essa troca de opinião é muito importante para quem vai assistir esse vídeo, que
tá vindo para Torino possivelmente, né? E pode ver aí diferentes opiniões daqui a pouco. Então, deixe aqui nos comentários, né, caso você discorde de mim e por quê, ou caso você acha que alguma das categorias que eu falei tem outras opções de bairros também que se enquadram bacana dentro dela, né? E vamos para esse vídeo que tá ficando muito enrolado já. A primeira categoria que eu vou falar, que foi uma das mais solicitadas lá no meu Instagram, foi bairros para jovens, sejam eles casados ou solteiros. E eu colocaria nessa categoria 3 bairros principais. Entre eles, São Salvário, Vanquilha e Quadrilátero. Quadrilátero é uma que não é bem um bairro, ele é mais uma daquelas subdivisões que eu falei pra vocês, porém é um bairro aí, eu vou chamar de bairro, né? Que tem muito bar, ele é super famoso, melhor dizendo, né? Esse é um bairro bem famoso pela questão de ser super central e ao mesmo tempo não parecer que você tá no centro de Torino, porque as ruazinhas assim são ruelinhas pequenininhas, cheias de bares, com mesas na rua mesmo. É um bairro bem particular e eu adoro essa região. Desses 3 bairros para jovens, por que eles são bairros para jovens, né? Como eu falei, são bairros com muitos bares e com uma vida noturna aí bem movimentada, bem agitada. E desses 3 bairros, eu diria que talvez o melhor deles, no meu ponto de vista na questão segurança, seria o Quadrilátero. Não estou dizendo que os outros são perigosos, mas eu colocaria como melhor opção desses 3 o Quadrilátero, em segundo lugar o Vanquilha e por último o São Salvário, nessa questão de segurança, até de beleza do bairro, sabe? Eu acho o Quadrilátero muito bonitinho, com aquelas casas assim, prédios, né, mais antigos e bem típicos italianos. Passando para outra categoria que também foi bem pedida, foi bairros para famílias, principalmente famílias com crianças e que tenham boas escolas. Em relação às escolas aqui, na Itália, no geral, né, a maioria é pública e são excelentes escolas, não é porque são públicas que são ruins, muito pelo contrário, que as escolas públicas é que são boas. Existem sim escolas privadas, mas pouquíssimas pessoas estudam nelas, até porque elas custam muito. E eu diria que não perdem tanto assim para educação, porque as escolas públicas aqui realmente têm uma educação, uma qualidade, né, de educação excelente. E aí, todo começo de ano letivo, né, um pouquinho antes, na verdade, as famílias fazem aí os requerimentos para algumas escolas. Geralmente, o governo, né, a prefeitura, vai encaminhar as crianças para as escolas mais perto da casa delas. Significa que elas não podem estudar em outra, por exemplo. Alguém que mora, né, no Barreira de Milano e não quer que seu filho estude no Barreira de Milano, quer que seu filho estude numa escola em Crocetta. Essa família, essa mãe, esse pai, pode solicitar, né, fazer uma solicitação aí para o seu filho estudar lá, mas não significa que vai ser aprovado, até porque as vagas terminam muito rápido nessas escolas que talvez sejam mais bem localizadas. E aí, caso a pessoa não consiga vaga nessas escolas, ela vai ser colocada muito provavelmente o mais perto da casa dela possível. Então não é que você pode escolher muito aí, né, a escola, você até escolhe, tenta colocar o seu filho lá, mas caso você não consiga a vaga, porque as vagas terminam, você vai ser colocado perto da sua casa. E eu colocaria como bairros bem familiares, assim, o Santa Rita. Ele já foi considerado o melhor bairro, né, de Torino, por essa questão de ser um bairro bem familiar, bom para criança, tem parques e tudo mais. Aliás, Torino toda tem parques, jardins, né? Eu já falei nisso em outros vídeos. É uma cidade muito verde, então em praticamente todos os bairros você encontra parquinhos, jardins, que acabam sendo bom para crianças, né? Outro bairro também que me falaram que é muito bom para crianças é o Mirafiorde Nord. Eu acho que vários bairros aqui, na verdade, são bons para crianças. Eu só me afastaria do centro pela questão do movimento, né? O centro é super movimentado ali, então São Salvário também eu não consideraria um bairro bom para criança pela questão do barulho, dos bares e tudo mais. Mas os bairros mais afastadinhos do centro, assim, eu acho que são super familiares, porque são mais tranquilos. Então você pode deixar o seu filho, né, brincar, andar de bicicleta na rua, coisa que no centro já não dá. E eu também excluiria os bairros ali da colina, que a gente chama, que são os bairros para trás da Igreja Gran Madre, porque ali é muito morro, como o nome diz, né, colina. Os torineses chamam assim, né, os bairros da colina, porque ali é realmente
subida de morro. Então esses bairros para criança não é legal, né? Para jogar bola, para andar de bicicleta é impossível. Então eu diria que eu excluiria bairros nessa categoria ao invés de escolher bairros nessa categoria. Continuando, eu vou falar então dos bairros econômicos, os bairros mais populares. Stephanie, quer dizer que nesses bairros então mora só quem é de classe baixa? Não, com certeza não, mas é onde os aluguéis custam menos, né? Então muitas vezes jovens também moram nesses bairros, apesar de os jovens se localizarem mais perto do Politécnico e da Universidade de Torino, que eu já vou falar logo em seguida, mas tem muito jovem nesse bairro, nesses bairros, né? Tem muita família que é de classe média, classe alta, eu não diria, porque eu vou falar logo depois os bairros mais caros de Torino, mas esses bairros são considerados mais econômicos e populares pela questão principalmente do preço dos aluguéis. Nesses bairros, então, eu colocaria o Mirafior Sud, eu colocaria o Parella, o Borgo Vitória, o Valete, o Lingotto também eu colocaria nessa categoria, o Barriera de Milano com certeza, eu acho que de todos os bairros de Torino, Barriera é o que tem o aluguel mais barato. Também poderia incluir aí o San Salvario e o Vanquilha. Por ser bairros mais para jovens, eles acabam tendo aluguéis mais baratos, até porque nesses bairros, como eu falei, alugam para jovens e aí acabam alugando muitas vezes quartos, o que acaba saindo muito mais barato do que você alugar um apartamento inteiro. E aí já puxando esse gancho, né, de aluguéis baratos e de aluguéis de quartos e de aluguéis para universitários, eu vou falar, então vou juntar tudo isso num só. Me pediram, né, bairros que fiquem próximos do Politécnico ou da Universidade de Torino, ou bairros que aluguem quartos, não um apartamento inteiro, mas que você divida em um apartamento com outras pessoas. Esses bairros é onde estão principalmente os jovens estudantes, né, e eu colocaria novamente o San Salvario. O Vanquilha eu não colocaria nessa categoria porque ele fica um pouco mais afastado, né, do Politécnico, então eu colocaria ali os bairros que estão mais em volta realmente do Politécnico. Então você poderia colocar, como eu falei, São Salvario, San Donato, você pode botar também o Borgo San Paolo, Cenizia, até mesmo o Quadrilátero, que fica bem pertinho ali do centro. Então todos esses bairros, por estarem localizados próximos das sedes universitárias, eles têm aluguéis baratos, ao mesmo tempo tem aluguéis de quartos, que são ainda mais baratos, e são excelentes opções para quem está vindo para cá para estudar. O único bairro que fica perto aí, né, do famoso Politécnico de Torino e que não é considerado um bairro nem para jovem, porque são pessoas de mais idades que moram ali, nem para crianças, né, porque ele está localizado praticamente no centro, e nem para quem quer pagar barato, porque é um dos bairros, se não o bairro mais caro de Torino. Não, mais caro acho que não, mas é um dos mais caros, é o Crocetta. Crocetta é o bairro onde eu trabalho, realmente é um bairro aí com aluguéis muito, muito caros. Eu, inclusive, quando estava procurando apartamento, procurei ali pela região para ficar pertinho do meu trabalho e foi praticamente impossível encontrar alguma coisa boa, num tamanho legal, com um preço que fosse justo, no meu ponto de vista. Claro que os prédios ali são prédios mais antigos e muito bonitos, né? Aqueles prédios assim, bem de gente rica mesmo, sabe? Aqueles prédios bonitos, detalhados, que foram muitos deles reestruturados, né? Mas que você vê aí que são, só de olhar você já vê que são apartamentos que custam bastante. Já falando então, né, desses locais mais caros, dos bairros mais caros, com aluguéis mais caros e mercados mais caros, acho que tudo mais caro nesses bairros. Então a gente tem o Crocetta, que eu acabei de falar, a gente tem os bairros que ficam ali na colina, que ficam para trás da Igreja Gran Madre e o próprio centro. O próprio centro acaba sendo aí, né, um dos mais caros pela localização. Ele é o centro, é onde estão os principais pontos turísticos de Torino, é onde todos os meios de transporte chegam, né? Então o centro, né, dependendo aonde você quer aí alugar um apartamento, se você quiser alugar um apartamento, por exemplo, na Via Roma, você com certeza vai pagar mais caro até do que se você alugasse em Crocetta ou num dos bairros da colina. Outra coisa que me pediram foi casas com jardins, porque a gente vê muito apartamento e não vê casas aqui em Torino. Como assim? Não existe casas em Torino? De fato,
No centro, impossível. Nos bairros ao redor do centro, impossível. O que você vai encontrar vai ser talvez uma que outra casa nos bairros mais na fronteira de Torino, digamos assim, né, da comune de Torino, ou então nas comunezinhas que ficam em volta de Torino, que fazem parte da província, né, de Torino, mas que não são na comune de Torino mesmo. Chamam de os anéis, né, em volta de Torino. Aí nessas cidadezinhas que, assim, ó, basicamente você tá em Torino, tá? Porque pra você, se você mora numa dessas cidadezinhas, pra você chegar até o centro de Torino é muito fácil. Mesmo que você não tenha um carro próprio, uma moto própria, com meios de transporte público você chega fácil e rapidamente no centro de Torino. Então, se você quer uma casa e casa com jardim, né, você infelizmente vai ter que se afastar bastante do centro e sair, inclusive, da cidade. E aí tem várias cidadezinhas aqui em volta que são muito boas, muito bonitinhas, que a qualidade de vida é excelente, e algumas delas são Rivoli, Moncalieri, Colenho, Leini, Borgaro Torinese, próprio Venaria Reale. Então, todas essas cidadezinhas que ficam, né, no primeiro anel fora de Torino, você vai conseguir aí algumas opções de casas com jardins. Ou, caso você tenha muito dinheiro, tem também no Colina, né, nos bairros ali da Colina, existem casas com jardim, mas são casas assim, praticamente mansões. É ali que morava o Cristiano Ronaldo. Então, caso você tenha dinheiro para ser vizinha do Cristiano Ronaldo, não mais, porque agora ele saiu, né, aqui do Juventus, agora ele tá lá na Inglaterra, se eu não me engano. Então, caso você tenha dinheiro para talvez, né, um dia ser aí vizinha de um jogador de futebol tão famoso quanto Cristiano Ronaldo, aí aqui na cidade de Torino mesmo você consegue casa com jardim ali nesses bairros da Colina. Outra categoria que me pediram, né, lá no Instagram, que eu achei bem interessante para trazer aqui esse conteúdo para vocês, é em relação a bairros para a comunidade LGBT, que agora, se eu não me engano, mudou o nome. Me corrijam se eu estiver errada, mas acho que é LGBTQIA+, alguma coisa assim. E eu achei muito interessante essa pergunta para trazer para vocês, e eu já quero falar uma coisa que eu acho, né, que é bem legal aqui de eu compartilhar com vocês. Torino não é em absoluto uma cidade preconceituosa, muito pelo contrário, por Torino ser uma cidade super grande e muito jovem, né, pela questão aí das universidades estarem entre as melhores do mundo, da Itália e do mundo. Então é uma cidade muito, muito jovem e muito eclética ao mesmo tempo. Então não é uma cidade como talvez cidadezinhas pequenininhas aqui na Itália de pessoas mais velhas que podem ser bem preconceituosas, né? É uma cidade aí bem, como eu posso dizer, acolhedora. Então, né, é uma cidade aí que acolhe todo tipo de pessoa, o que é maravilhoso. E bairros, né, como eu falei, não é uma cidade preconceituosa, então não existe bairros perigosos, né, para essa comunidade. Existem bairros que são melhores para essa comunidade porque tem aí mais bares para a comunidade LGBTQIA+, existem mais associações também, né, para essa comunidade. Esses bairros eu diria que são principalmente Vanquilha e São Salvário. Tem outros também, mas eu colocaria esses dois assim no topo da lista. E como os próprios torineses chamam aqui, pelo menos, né, o meu amigo falou, que são aí bairros arcobalenos, que seria, né, arcobaleno é o arco-íris. E por último, eu resolvi trazer para vocês a categoria que me pediram aí no Instagram de ser os bairros mais perigosos de Torino. Eu acho complicado dizer que um bairro é perigoso, porque isso pode afastar aí várias pessoas, né? Por exemplo, várias pessoas disseram quando nós viemos morar aqui, várias pessoas me perguntam no Instagram se Barriera de Milano é um bairro perigoso. Barriera de Milano é um bairro de muito imigrante, assim como tem imigrantes em todos os demais bairros de Torino, inclusive em Crocetta. Então, assim, é um bairro onde, sim, tem muito mais imigrante. E muitas vezes o que eu percebo, principalmente no Barriera de Milano, é um bairro de imigrantes que não trabalham, que tem aí, né, o rédito de cittadinanza e acabam não trabalhando e ficando o dia todo na rua, bebendo, né, fazendo bagunça, enfim. Talvez isso assuste um pouco algumas pessoas. Porém, eu mesma moro num ponto, né, quase na fronteira aí do Barriera de Milano com o Vanquilha, e eu acho essa região maravilhosa. Então,
Se você, né, que viu coisas do Barriera de Milano, prefere se afastar, digamos assim, ou não estar no coração do Barriera de Milano, eu diria para você se afastar da Corso Giulio Cesare, que é a principal, né, rua do bairro, é por onde passa o tram número 4. Então você indo um pouquinho, né, se afastando, quanto mais você se afasta dessa via, dessa Corso Giulio Cesare, que é a principal do bairro, mais tranquilo vai ser o bairro. Nesse sentido, de menos bagunça, menos poluição, menos sujeira, mas não que ali é perigoso, que ali você vai ser assaltado. Você pode ser assaltado em qualquer lugar, em qualquer bairro de Torino. Porque lembrando que Torino é uma cidade grande, então, como em qualquer outra cidade do mundo, né, principalmente cidade grande, isso pode acontecer. Além do mais, a gente falar que esses bairros são perigosos, a gente acaba generalizando e falando que todo mundo que mora ali é perigoso, quando não é bem assim. A gente sabe que tem muita gente boa que vive nesses bairros pela questão do aluguel ser bem inferior, enquanto tem muita gente ruim aí morando nos principais bairros de Torino, nos mais caros, né? Então, por isso que eu não gosto de dizer que um bairro é perigoso. Eu diria para você evitar certos pontos de certos bairros, mas não diria que o bairro é perigoso. Além, então, do Barriera de Milano, né? Como eu falei ali, o coraçãozinho dele que é um pouquinho mais complicado. Eu também falaria ali da Porta Palazzo, porque ali é onde acontece, né, a grande feira da Porta Palazzo, e é uma região também que eu acho um pouquinho complicada, onde, como roda muita gente por ali, tá sempre muito cheio ali, né, o mercado aberto que a gente chama, então acabam tendo aí vários assaltos, as pessoas às vezes nem se dão conta que acabam sendo assaltadas ali, porque é muita gente realmente junto fazendo compras, né, um mercadão aberto. Então é uma região que eu também evitaria, até pela questão também da sujeira, porque quando acaba no final do dia o mercado aberto, vira tudo uma bagunça aquilo ali. Claro que depois a prefeitura vai e limpa, mas se você passa por ali quando recém terminou a feira, você vai ver um verdadeiro lixão, né? Tudo muito sujo, um cheiro muito forte. Ali tem peixaria também, então fica aquele cheiro de peixe. Então eu também evitaria ali essa região da Porta Palazzo. Assim como eu também poderia falar que São Salvário é um pouquinho complicado. Apesar de São Salvário, né, eu ter citado ele aí em quase todas as categorias, ele é um bairro que custa pouco, ele é um bairro bom para jovem, é um bairro que aluga quarto, ele também é um bairro onde, né, consequentemente rodam muitas pessoas, giram muitas pessoas, o que acaba aí de vez em quando virando uma certa bagunça e você nunca sabe, né, o que pode acontecer. Então eu também poderia falar que São Salvário tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, depende aí, né, as ruas em que você se encontra. Enfim, o vídeo já tá bem longo, eu acredito, então eu acho que eu consegui explicar um pouquinho, né, de alguns dos bairros de Torino. Como eu falei, eu não tenho como citar todos eles, eu não conheço todos eles, eu conheço, né, os principais, os mais centrais, que é por onde eu tô sempre girando de bicicleta e analisando aí. Outra região que eu acho muito maravilhosa é ali próximo do Parque Valentino, até porque você tem o Parque Valentino, que é um parque imenso e belíssimo ali pertinho, então para quem tem criança é uma boa opção. Eu também gosto muito, né, do entorno ali do Parque Dora, apesar de muitas pessoas falarem que essa região acaba sendo um pouquinho perigosa também, principalmente à noite, né, ali no Parque Dora. Então, né, como vocês viram aí, cada bairro tem os seus pontos positivos, assim como tem os seus pontos negativos, e o ideal, caso você tenha, né, essa opção, é você sempre vir pra cá, daqui a pouco ficar aí alguns dias em um Airbnb e sair girando pela cidade e por potenciais bairros, né, que você esteja aí cogitando a ideia de morar, e ver, né, ver se o bairro te agrada, ver se ele tem aquilo que você procura. Todos os bairros aqui de Torino têm mercados grandes, né, mercados mais econômicos, digamos assim, todos têm farmácias, todos os bairros aqui são bem dotados, acho que eu diria assim. Claro que hospitais, né, não tem em todos os bairros, mas tem em todas as partes, assim, da cidade, em todos os pontos, né, no norte, no sul, né, tem hospital, né, por tudo. Então, mesmo que você, no seu bairro, por exemplo, não tenha um hospital, provavelmente no bairro vizinho vai ter,
questão aí de 10 minutinhos com o transporte público você vai conseguir acessar esses locais. E caso, né, eu não tenha trazido alguma categoria aí que você tenha interesse, me deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ou me manda também uma mensagem lá no Instagram, caso você não me siga ainda no Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui embaixo pra você me seguir. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito e caso o meu conteúdo te agrade. Se sabe de alguma pessoa que tá vindo pra Torino e não sabe qual bairro escolher, compartilha esse vídeo com ela. Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!